Meus amados irmãos que me ouvem, nesse momento eu vou abordar um tema aqui muito contundente, porque antes de eu ler a Bíblia eu quero explicar um pouco, porque Deus ele tem um reino, Deus está selecionando um povo para um reino, e nesse reino que Jesus Cristo está preparando, não existirá lugar para esse tipo de pessoas. É por isso que o Evangelho, ele é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. E por isso que nós vamos ler aqui, 1 Coríntios 6, versículo 9, diz assim: não sabeis que o injusto não há de herdar o reino de Deus? Não errei, e nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, e nem os afeminados, nem os sadomitas, e nem os ladrões, e nem os avarentos, e nem os bêbados, e nem os maldizentes, e nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha, meus amigos, essa pregação aqui não é para discriminar ninguém. O que Deus está dizendo aqui, que não existe uma definição de quem é mais pecador ou menos pecador. Deus só está dizendo aqui que ficarão de fora do reino dele essas classes de pessoas. É tanto que o afeminado, o mentiroso, o ladrão, tudo está baseado em uma classe só. Para que vocês possam entender isso, porque no próximo reino que vai vir, não existirá esse tipo de pessoas lá. É por isso que o Evangelho existe no mundo, para transformar as vidas das pessoas, para colocar num patamar de vencedor, como está escrito aqui, ó, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, diz assim, ó, como está escrito aqui: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, no mundo que está aí, as pessoas não podem discriminar uma pessoa por ser ladrão, ou por ser prostituta, ou por ser homossexual, ou por ser avarento, ou maldizente. Uma pessoa avarenta que não está contente com tudo, uma pessoa maldizente sempre está maldizendo de alguma coisa. Essas pessoas não terão parte no reino de Deus, como assim os afeminados. Todos esses tipos de pessoas estão numa classe só. Deus não está fazendo aqui essa acepção que um é melhor do que o outro, mas o que Deus está dizendo é: quem vencer, ao que vencer, se assentará comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Pois Jesus Cristo, ele veio a este mundo na mesma posição de Adão, e ele venceu, e ele hoje está sentado no trono de vencedor, no trono do Pai, e ele promete a vocês que se vocês vencer também, vocês se assentará no mesmo lugar que ele se assentou. Mas está escrito aqui, ó, em Mateus 7, 18 ao 21, está escrito assim, para que vocês possam entender o que eu estou dizendo. Diz assim, procurar o versículo aqui, Mateus 7, 18 ao 21. Ele diz assim: toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, é pelo fruto que conhecereis a árvore. Então, meus amigos, Deus compara o ser humano com a árvore e os frutos. Que tipo de fruto essa árvore está dando? Então, meus amigos, para que vocês possam entender, quem vai julgar a humanidade é a noiva de Cristo. A noiva de Cristo é que vai julgar a humanidade, porque ali estará os troféus de Deus, os vencedores.
Um dia vai chegar diante do julgamento de Deus uma classe de homens afeminados e vai dizer para Deus que ele nasceu daquela forma. E Deus vai pegar o seu troféu e dizer assim, ó, pois este aqui tinha o mesmo problema que você tinha e ele venceu pelo poder do Evangelho, está sentado aqui no trono de vencedor. E aquele que estará sentado ali julgará toda a humanidade, todos os afeminados. Assim vai estar também um ladrão sentado lá, que vai julgar muitas pessoas que roubaram, e eles vão dizer assim, eu nasci assim, com esse desejo de roubar, e Deus vai pegar de novo um vencedor e falar assim, pois esse aqui era, e através do Evangelho, ele foi limpo, e hoje ele está aqui assentado no trono de vencedor. Os maldizentes, os blasfemadores, esse tipo de pessoas, meus amigos, está no meio do cristianismo. Não é só ir no mundo aí fora, não. Os maldizentes, os sadomitas. O que é os sadomitas? É o homem pervertido. As pessoas pervertidas, as mulheres que vão para as igrejas com uma roupa toda decotada, marcando seu corpo, os homens que vão para a igreja com as suas vestes, com aquelas calcinhas apertadas, com aquelas roupas de Sodoma. Então, esse tipo de pessoas, os sadomitas, não herdarão o reino de Deus, assim como os ladrões, os mentirosos. No final de Apocalipse aqui, ó, no final do livro de Apocalipse diz assim, 22 versículo 15, diz assim, para que vocês possam entender isso. Diz assim, ficarão fora os cães, os feiticeiros e os que prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Vocês estão vendo? Ficarão de fora, está vendo? Vocês estão vendo que classe de pessoas não herdará o reino que vai vir? Para que vocês ficarão de fora os cães. O que são os cães? Essas pessoas briguentas, rusguentas, que sempre quer arrumar uma coisa para criar um problema. Essas pessoas que está dizendo aqui, são essas pessoas que têm essas características, que vocês possam entender. Aí ele fala aqui, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, vocês estão vendo? Os feiticeiros, aqueles que fazem magia, que fazem simpatia, que faz coisas que estão fora do Evangelho, que fica falando coisas que não está dentro do Evangelho, senão as pessoas fazem simpatia, fazer bruxaria, fazer magia negra. Esse tipo de pessoas não terão parte do reino que vai vir. Porque o Evangelho é o poder de Deus através do nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo, ele é autossuficiente na autoridade do Espírito Santo para realizar qualquer coisa. E diz assim, aí fala, o que prostitui, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Vocês estão vendo? Quantos no meio desse povo evangélico que ama e comete mentira, que dizem ser cristão e comete mentira. Então, meus amigos, Deus não faz exceção de um melhor que outro. Tudo está num patamar só. E os troféus de Deus é que vai julgar a humanidade. Aqueles que vão estar lá, assentados no trono de vencedor, a noiva de Cristo. A noiva de Jesus Cristo, meus amigos, são pessoas, é composta de ladrões, de homicidas. A noiva de Jesus Cristo é composta de ex-prostitutas, ex-drogados, porque eles foram salvos, porque, como disse o apóstolo Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Então essas pessoas que são a noiva de Cristo, elas foram transformadas, elas foram lavadas pela palavra. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, essas pessoas que vão sentar no trono de vencedor para julgar toda a humanidade,
E Deus vai ter os seus troféus para mostrar que o Evangelho realmente funciona, que o Evangelho limpou o ladrão, limpou a prostituta, limpou os homossexuais. E Deus não faz exceção, não existe um maior que o outro. Deus condena a prática daqueles que estão praticando as coisas erradas. Mas assim como Deus condena, Deus deu o Evangelho. O Evangelho pode lavar a alma do ser humano. E o profeta fala que um homem que nasce com essas características, ele tem um espírito cruzado. Mas se ele dá lugar ao Espírito Santo, ele pode casar e ter filhos e viver uma vida correta com a palavra. Assim o ladrão, assim a prostituta, todos eles têm lugar naquele trono de vencedor. Mas para que assente lá, as pessoas têm que vencer. Todos nós nascemos com defeito de fábrica. Nós nascemos imperfeitos. Nós nascemos pela via do pecado, nascemos imperfeitos. E só a palavra de Deus é que pode nos levar à perfeição, que é Jesus Cristo. Se você estiver em Jesus Cristo, Jesus Cristo é o nosso advogado, Ele responde por você. E Ele te coloca nessa posição de receber esse galardão, de estar lá naquele dia, para ser um troféu, para ser uma testemunha, que o Evangelho que foi pregado nesta terra é real, e que tem o poder de transformar e libertar toda criatura. Mas para isso, é preciso que a pessoa tenha o prazer de entender o que é a palavra. É a palavra de Deus. Como disse o salmista, gravei a tua palavra na tábua de carne do meu coração para não pecar contra ti. As pessoas só podem ser limpas pela palavra de Deus. Quando a palavra de Deus entra em você, você começa a ser transformado pela palavra. E tem muitos aí no mundo que são troféu de Deus, que as pessoas dizem aí, aquele ali foi isso, isso e isso, aquele ali está pregando hoje, mas ele já foi isso, isso e isso. Mas esquece que o sangue de Jesus Cristo tem lavado, tem purificado aquela pessoa foi colocado ali diante de Deus, diante da igreja, como uma testemunha que o Evangelho de Cristo é real. E se você crê, como disse o profeta, tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Basta, o profeta fala que somente crê, tudo é possível. E o profeta fala também que uma oração de uma mãe tem poder para livrar um filho de um acidente, livrar um filho de um problema sério lá na frente. E ainda existe a salvação de 3 minutos, que é a oração de uma mãe, quando aquele filho está morrendo, Deus dá uma oportunidade ainda de 3 minutos para aquela pessoa que se arrependa e se salve. E assim o Evangelho é este poder. Não tem nada perdido diante de Deus, não tem nada perdido diante de Deus. Tudo que é lançado diante de Deus, um dia virá sobre você como retorno. É somente crer. Tudo é possível que crer, porque Deus também está preparando as pessoas para receber também a parte dela dentro desse Evangelho. Às vezes você está passando por um problema e você pensa que aquele problema ali é aquela pessoa que está trazendo aquele problema, mas aquele problema também é para consertar você mesmo. Você que tem o problema, mas através de outro problema para consertar o seu problema. E isso é o que Deus faz. Deus trabalha de várias formas e de várias maneiras, e você nunca vai entender o trabalhar de Deus. Mas Deus é como o profeta disse, que Deus traça a sua lã debaixo dos olhos de Satanás. Deus está trabalhando, mas essas pessoas que estou pregando aqui, com essas características, essas pessoas, elas têm que se arrepender.
se converter a Deus e se lavar, para que ela venha ser, naquele dia de julgamento, para que ela venha ser limpa pelo sangue, lavadas e redimidas pelo sangue. O sangue de Jesus Cristo tem o poder de lavar o feiticeiro, tem o poder de lavar o ladrão, a prostituta. O sangue de Jesus Cristo tem o poder de lavar todo o pecado cometido. O sangue de Jesus Cristo tem o poder de nos lavar e nos purificar. Mas para isso, você tem que querer. Olha, meus amigos, a noiva de Cristo é uma seleção, que essa seleção é predestinação. Você é parte dessa noiva porque você foi predestinado para ser filho de adoção por Jesus Cristo. Mas no dia do juízo do trono branco, muitas pessoas vão se salvar, porque nos seus corações elas venceram aqueles desejos que nasceram com elas, e todos nós nascemos mesclados por alguma coisa. Eu tive meu problema em minha infância, e hoje estou aqui glorificando a Deus. As coisas que eu era, nem lembro que eu era, e nem entendo porque pratiquei, mas hoje eu estou aqui falando dessas maravilhas da palavra. Então, meus amigos, é isso aí. No dia do juízo, essas pessoas que vão sentar ali para julgar a humanidade são os vencedores, são aqueles que venceram pelo poder do Evangelho, que foram transformados, para que vocês possam entender que não haverá, a Bíblia fala que o julgamento de Deus é sem misericórdia. O mesmo Evangelho que salvou o ladrão é o mesmo que vai condenar o ladrão. Jesus Cristo no Calvário, entre dois ladrões, um foi salvo e o outro foi condenado, porque um reconheceu que ele precisaria daquele sacrifício para entrar no reino. Lembra de mim como estiver no teu reino. A Jesus Cristo diz assim: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Mas o outro ladrão se perdeu. Então o Evangelho tem esse poder de salvar e condenar. E no dia do juízo, todos nós vamos responder pelos nossos atos diante de Deus. Aqueles que não responderão são aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue, porque lá no dia do juízo não constará nenhum pecado sobre ele. E vou lhe contar um segredo: a salvação não está em religião, não está em credo e dogma de nenhum pastor e de um bispo. A salvação está no sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele subiu e está no lugar de intercessão como nosso advogado. Um pastor não pode entrar lá em cima por você. Um sacerdote, um padre não pode entrar lá em cima por você. Isso é uma coisa individual entre você e Deus. Quando você curva o seu joelho diante da intercessão, diante do Cordeiro, que você chega ali e pede perdão pelos seus pecados, o sangue do Cordeiro vem e lhe purifica. E se você pedir a Jesus Cristo que lhe purifica e lhe santifica, justificado e santificado pelo sangue, o Espírito Santo vai trazer uma obra de redenção em sua vida. Como o profeta William Branham fala, que é como os batedores de ouro, o Espírito Santo vai bater em sua vida para tirar todas as impurezas que você tem, todas as coisas ruins que você tem em seu coração. O Espírito Santo vai lhe trazer sofrimento para tirar de você tudo aquilo que é ruim. Aí você vai ser lavado e redimido pelo sangue. Porque essa parte aí, se você for uma pessoa maleável, fácil do Espírito Santo trabalhar, você não sofrerá muito não. Mas se você tiver uma natureza ruim, que você acha que você é o centro de tudo, você pode saber, peça a Deus para ser lavado e redimido com o sangue dele, que só vai trazer em sua vida sofrimento. Mas você precisa de passar para que você venha alcançar
o direito de estar naquele lugar, naquele trono de vencedor. Será maravilhoso quando os seus inimigos olhar para você. Você não era nada aqui na terra, as pessoas zombavam de você, criticavam de você, e naquele dia de juízo, ver você sentado ali, não existirá uma glória maior que o ser humano possa estar naquele lugar, na mesma posição de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele é o primeiro filho, o Filho Palavra, e nós temos que nos tornar a palavra, temos que nos tornar irmão de Jesus Cristo pela fé. Jesus Cristo, ele é o nosso primeiro irmão, é o filho unigênito de Abraão, o Abraão espiritual. Espero que você, e nós estamos descendentes, nós estamos filhos de Deus pela linhagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso primeiro irmão. Então, meus amigos, vocês que vão ouvir essa mensagem, se você nasceu com problema, com esses problemas que eu disse aqui, você é carente de receber esse evangelho, você é carente de entender essas palavras, para que naquele dia você possa entrar nas cidades pelas portas. Então, o evangelho é pregado a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado, já está condenado. Então, meus amigos, as nossas fraquezas não é por nossa força, não é pela força de nosso braço, é pela força dele. Foi ele que venceu, e ele subiu, e ele derramou o seu Espírito sobre nós, para nos livrar de dos vícios, da prostituição, do adultério. O Espírito Santo é o poder de Deus para te conscientizar dessas coisas, para que você não venha andar no erro. E eu coloco essa mensagem diante de vocês. Tudo o que eu falei aqui sobre esta Bíblia, sobre esta palavra, espero que vocês venham entender. E muitas coisas Deus vai fazer ainda sobre este evangelho, porque esse evangelho irá conosco até o confim do tempo. Até quando existir tempo, esse evangelho estará conosco. Esse Espírito de Deus estará fazendo uma obra de redenção no coração de todos aqueles que querem mesmo sentar naquele lugar. Muito obrigado. Que Deus possa abençoar todos vocês, em nome do Senhor Jesus, grande Pai celestial. O Senhor é o único que pode vindicar a sua palavra, Senhor, no coração daqueles que vão ouvir esta mensagem, em nome do Senhor Jesus, amém.